Senhora presidente, deputada Fatinha, senhores deputados ainda presentes, deputado Carlos Osório, deputado Jânio Mendes, esses dois em especial, deputado Julianelli, deputado Eliomar, deputado Valdec, deputado Tio Carlos, deputado Jânio, deputado Carlos Osório. Queria trazer aqui, pausadamente, a questão do regime especial aduaneiro, o REPETRO, para que vossas excelências entendam a minha posição e a deputado André Siciliano, entre outros. Nós não temos posição contrária ao REPETRO. Achamos que a Bacia de Campos e a Bacia de Santos é fundamental para a política de desenvolvimento econômico e social do Estado do Rio de Janeiro. Ponto. Mas o REPETRO não dá nada ao Estado, ele tira. Então, acabar com esse discurso errado. O REPETRO está dando, não é o REPETRO. O que vai dar emprego e renda é a exploração do petróleo. O REPETRO tira recursos do ICMS, quando estipula que a alíquota máxima equivalente é de 3 pontos percentuais, quando a alíquota normal hoje é de 20 pontos percentuais, 18 de ICMS e 2 de Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Aí o senhor está dizendo assim, mas o senhor está defendendo os 20 pontos percentuais em absoluto, só querendo mostrar. Com a alíquota de 3 pontos percentuais, arrecadaremos, no máximo de atividade das duas bacias, 1,8 bilhões de dólares por ano. Com 20, arrecadaríamos 12 bilhões de dólares por ano, no pico. Isto quer dizer que há uma diferença de 10 bilhões de dólares. Isso é suficiente para ser quanto o REPETRO? Não. Aí vou enumerar por que nós estamos puxando essa corda, esticando ao máximo possível. E os senhores vão ver que vai ser em benefício à população do nosso estado do Rio de Janeiro e, principalmente, a favor dos 11 municípios petroleiros. Vamos lá. Diz o IBP, o Instituto Brasileiro de Pesquisa, o IBP, que a taxa interna de retorno para as petroleiras não pode ser inferior a 10 pontos percentuais. E se esse ICMS crescer, estoura a TIR, taxa interna de retorno. E eles fazem um gráfico onde bota os 10%, mostra o pós-sal 1,5 ponto acima e o pré-sal meio ponto, aliás, o pré-sal 1,5 ponto acima e o pré-sal e o pós-sal 0,5% abaixo. O deputado Eliomar Coelho é engenheiro como eu. Taxa interna de retorno, você calcula poço a poço, e não taxa interna de retorno médio. Isto não existe, é poço a poço. E cada empresa calcula de uma forma, porque tem valor futuro de dólar, valor futuro do preço de petróleo,
lucratividade da empresa, Estado, as taxas de juro que essa empresa vai buscar os recursos para investir. O deputado Osório não é engenheiro, mas também sabe disso. Então, não tem taxa média de retorno. Isso é conversa para inglês ver. Além do mais, quando você diz que a alíquota equivalente é 3 pontos percentuais, da onde saiu isso, deputado Jânio Mendes? Do Congresso Nacional. Média para o Brasil inteiro, quer seja pós-sal, quer seja pré-sal, quer seja offshore, quer seja poço em terra. Média Brasil, não é média do estado do Rio de Janeiro. Se o senhor pegar o edital de licitação, como eu peguei e li, está disponível no site da Agência Nacional de Petróleo, de todas as áreas que serão leiloadas, as mais importantes, pelo valor que vai se ofertar, está lá escrito, são a Bacia de Campos e a Bacia de Santos. Se a gente pegar o mapa da Bacia de Campos e Santos, em relação ao estado do Rio de Janeiro, e fazer uma ortogonal, que não é a ortogonal da ANP, a gente vai verificar que aproximadamente 2/3 da Bacia de Campos estão no estado do Rio de Janeiro e 1/3 está no Espírito Santo. Fazendo essa prospecção visual em relação à Bacia de Santos, eu diria que 4/5 está aqui no Rio de Janeiro e 1/5 está em São Paulo. E a produtividade dessas áreas do pré-sal é enorme, porque se o senhor verificar também na ANP, hoje o pré-sal nas concessões nos dá em receita de royalty PE mais do que o dobro que dá o pós-sal. Então, essa é a área, são as áreas nobres que estão aqui. Por quê que o ICMS equivalente para o Rio de Janeiro é 3%? Se tem um convênio com FAS, quer dizer que nenhum estado pode ter uma alíquota menor do que essa. Menor não pode, porque senão seria o quê? Guerra fiscal. Mas poderia ter maior, desde que esse maior tivesse modicidade, fosse em cima de estudos, não empiricamente. Eu acho, pelas minhas contas grosseiras, com os dados grosseiros do IBP, eu acho que a gente poderia tranquilamente subir pelo menos 1 ponto percentual. Mas são as minhas contas grosseiras, em cima dos cálculos grosseiros. Dois. A Petrobras, a senhora me dá mais 3 minutos, que é importante explicar isso tudo, é possível? 3 Concedido. Não, como eu estou inscrito depois, eu cederia 3 minutos do meu tempo para que o deputado Luiz Paulo conclua seu raciocínio depois. Obrigado, deputado Jânio. 2. A Petrobras e as outras concessionárias, entre 2013 e 2017, nos furtaram na mão grande 3 bilhões de reais. Denúncia que fizemos, que foi acatada pelo Poder Executivo, demandado à ANP, deputado Osório e deputado Valdec são testemunhas que tiveram em pelo menos 2 dessas reuniões, porque a Petrobras e outras concessionárias vendiam o petróleo para uma empresa do seu mesmo grupo econômico no Canadá, a preço baixo. O petróleo nem ia para lá, o petróleo ficava aqui. E do Canadá, a empresa botava no mercado. Só ia nota fiscal.
e depois o petróleo saía daqui para quem foi vendido. E na hora de lançar os dados de venda, para a ANP calcular o royalties APE, que calcula em cima do maior preço ou venda ou preço de referência, como o preço de referência estava lá embaixo, porque ele era calculado só em cima do pós-sal, esse preço de venda baixando, a nossa receita diminuiu. E não é uma hipótese. A ANP aceitou a denúncia, auditou a área de Libra, e só na área de Libra multou a Petrobras em 2,5 bilhões. Petrobras recorreu à AGU, a AGU deu um parecer mambemba, dizendo que no decreto que regulamentava os royalties, não dizia que a Petrobras não podia fazer isso. Por via de consequência, era legal ela fazer. Quando todos nós sabemos, mesmo que não sejamos constitucionalistas, que por serviço público só vale aquilo que está escrito em lei. O que não está escrito para o serviço público não vale. Essa decisão da AGU foi ao presidente, com licença da palavra, Temer. Ele botou a toga de juiz do Supremo Tribunal Federal e decidiu a favor da Petrobras. Como ele, representante da União, pudesse decidir contra estados e municípios. E o estado do Rio de Janeiro se quedou em silêncio. Fomos garfados, mas estamos correndo atrás desse prejuízo. Então, queremos também que esse ressarcimento venha, porque é devido, e não é devido a só ao Estado, não, é devido ao Estado e municípios. Terceira questão, na lei, no decreto do Temer, que hoje está em vigor, da nova metodologia de cálculo de royalties de participação especial, que não foi a metodologia que nós defendemos e aprovamos, foi uma totalmente diferente, foi lá para ele editar o decreto, ele mudou tudo, por influência de quem? Das petroleiras. Ele botou lá, como um artigo último, que a transição da metodologia nova para a velha seria em 4 anos. Sabe qual a transição que eles fizeram, deputado Jânio Mendes? 2018, 80% da metodologia velha, que isto é, que só considera o preço do óleo do pós-sal, e 20% da nova. No segundo ano, 60% da velha e 40% da nova. Quer dizer, vilipendiando o estado do Rio de Janeiro. Nós queremos rediscutir essa questão. Nós estamos querendo buscar esses problemas. E eu gostaria de não parar, porque eu ainda tenho mais 3 questões para colocar na mesa. Mas a última é de uma clareza total, e Vossa Excelência conhece bem esse tema. Desde que essa casa trabalhou, e Vossa Excelência participou, na CPI para investigar os prejuízos da Petrobras em relação aos prejuízos que ela causou para o estado do Rio de Janeiro, a obra do Comperj está parada. Desde 2014, diversos presidentes disseram que já estaria para começar. Inclusive o penúltimo, que está preso, chamado senhor Bendini, e preso por corrupção. E está o Comperj parado. Nós botamos lá, de incentivo, 3 bilhões e 200 milhões de reais. Qual é o retorno econômico e social para o estado do Rio de Janeiro e seus municípios? Nenhum. O município de Itaboraí, estive lá uma semana atrás, está falido. O prefeito não tem nem mais receita de ISS. Cadê o compromisso de retomar a obra do Comperj, a não ser discurso vazio? Tem ainda a questão do gás,
tem mais questão do petróleo. Vou parar aqui e desenvolvo o outro capítulo no dia da manhã. Então, nós estamos puxando a corda em defesa do Estado do Rio de Janeiro. E isso tudo que eu estou discursando aqui, eu e o deputado André Ciliano dissemos para o presidente da Petrobras, senhor Pedro Parente, sem nenhuma vírgula. E até agora, nenhum sinal veio de mudança de posição. Até agora, o governador em exercício, porque já não governa, não mandou projeto de lei para essa casa, que é legislar por decreto. Quando não pode, é inconstitucional. Caça mais uma vez os nossos mandatos. E não vai caçar, pelo menos o meu. Então, queria continuar com o segundo capítulo, e estou me expressando em relação aos senhores 2 deputados, porque tenho visto a posição dos senhores totalmente favorável. Eu queria dizer que eu não tomo nenhuma atitude na minha vida sem ser bastante refletida. Vamos continuar a puxar essa corda, porque somos deputados eleitos para defender o Estado do Rio de Janeiro. E o sistema que está aí, da partilha, ele é excelente para a União, mas é uma derrocada para o Estado do Rio de Janeiro. Tanto é que no último leilão, deputado Waldeck, que o lucro óleo foi de 80%, tudo que foi produzido, 80% foi dado para a União, foi a proposta vencedora. Esses 80% que vai para a União não tem imposto nenhum, não tem participação especial. Para a União é maravilhoso, para o Estado do Rio de Janeiro é o fundo do poço. Então, tudo isso faz com que a gente queira mitigar essa questão, mitigar, e não nos curvarmos ao império econômico e financeiro. Muito obrigado, senhor.